Boa tarde, boa tarde. Tem coisas inesperadas que chegam até você, que chegam até a sua realidade. Tem coisas inesperadas, aliás, tem coisas boas que podem chegar até você de forma tão inesperada. Que precisando de ajuda em alguma coisa? Não, vou certo? tô amarrando aqui que quebrou a sim. placa pra não perder. E às vezes a gente se apega muito ao que está acontecendo de negativo na nossa realidade. Às vezes você tem a oportunidade de não se apegar tanto a isso. Eu não vou generalizar, mas se você tiver a oportunidade de não se apegar tanto a isso e realmente voltar a focar no que tem de bom ao seu redor para continuar se desenvolvendo, continuar desenvolvendo aquilo que já existe de bom, eu te convido a fazer isso. Se você tiver essa oportunidade. Se você não tiver essa oportunidade, bem, eu sinceramente não sei o que te falar. Mas muitas coisas que eu vivi na minha vida, que eu não tive essa oportunidade, eu vivi aquele momento de dor, de sofrimento, e a partir daquele momento, dentro, na verdade, daquele momento, dentro daquela situação, eu desbloqueei coisas dentro de mim que em outro momento eu nunca teria desbloqueado. E aí você percebe que tem coisas que você só aprende quando você vivencia algo. Porque é como se isso te apertasse e de forma tão ousada, te aperta de forma tão ousada, tão forte, que o seu próprio corpo, você mesmo não tem outra saída a não ser entrar em algum buraco dentro de si mesmo. E aí quando você faz isso, parece que finalmente você desbloqueia algo útil para você e para o mundo. Mais uma caminhada. Gente, eu corro todo dia. Minto. Às vezes eu fico, uns 2, 3 dias sem correr, mas geralmente é quando eu tenho algum compromisso ou quando eu não tô bem, né? Saúde, enfim. Mas graças a Deus minha saúde, ela é muito maravilhosa. É que aqui em Belém, moro em Belém, é muito quente, mas chove muito. Quando é inverno, né? Chove muito. Aí acaba dando baixa de imunidade às vezes. Mas eu vou falar, às vezes é porque eu estou me alimentando mal, viu? Eu estou relaxando em alguns momentos aqui. Então isso acaba piorando a situação, né? Tô voltando aos poucos pra ordem. Me restabelecendo. O céu hoje tá muito bonito mesmo. Acho que pode chover mais tarde, porque as nuvens estão um pouquinho escuras. Tá na tonalidade dos quadros que eu pinto. Ainda não mostrei aqui pra vocês. Gosto muito de pintar, viu? Quero pegar um momento pra gravar um vídeo pintando, mostrar um pouco como eu faço. Tô fazendo um curso de pintura. Só que as minhas pinturas, gente, eu não faço esboço algum. Então são quadros que eu inicio, eu não penso. É muito bizarro. Eu quero até pesquisar sobre isso mais a fundo. É sempre assim que eu pinto com tinta e pincel, né? E aí eu não penso no que eu vou desenhar, no que eu vou criar. Eu só começo a pintar e quando eu vejo é uma praia, é um mar, é uma paisagem com árvore. Gente, é muito louco isso. E é a única forma que eu consigo fazer até hoje. Eu entrei no curso de pintura justamente para eu aprender a desenhar, porque eu não sei desenhar, né? Desenho assim, acho que a única coisa que eu desenho bem é mandala. Mandala meio em formato de flor também. Mas é muito louco como... Olha só, meu Deus, nem tive noção disso, mas faz sentido, se encaixa perfeitamente com o vídeo, né? Gente, eu vou contar uma experiência pra vocês. Quando eu comecei a pintar, eu pintava mal, sabe por quê?
porque eu tentava pintar como as pessoas pintam, né? Fazem um desenho antes, aí eu sempre me dava mal, meu Deus, não tá ressoando, não tá bonito. Aí eu desistia fácil. Lembro uma vez na minha primeira tela que eu fiz nas pressas também. E aí uma menina, eu postei na internet na época, aí uma menina falou que o quadro tava um pedaço de... Assim, ela chamou um palavreado. E aí, aí eu fiquei muito triste, chorosa, desisti de pintar. Fiquei o quê? 2 anos sem pintar? Fiquei uns 2 anos sem pintar. Voltei, porque eu conheci uma pessoa que pintava, e eu disse, meu Deus, que quadros lindos. Aí disse, vou voltar a pintar. E eu tava numa fase muito depressiva da minha vida, nessa época que eu voltei a pintar. Foi com meus 15 anos que eu voltei a pintar. E aí eu comecei a pintar, e como eu tava muito deprimida, tava muito triste, né, sem esperança pra muita coisa. Tomava remédio também já, mas sem esperança. Aí eu passei a me concentrar tanto naquele quadro. Olha só, a depressão fez com que eu colocasse toda a minha atenção naquilo, sem pensar, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer naquele quadro. Eu tomei a decisão de somente sentir e fazer aquele quadro. E foi um dos melhores quadros que eu já fiz, na minha opinião. Eu quero mostrar ainda aqui pra vocês algumas obras minhas. Nesse curso que eu tô fazendo, eu vou estar podendo me desenvolver na parte do desenho, porque eu realmente não sei desenhar, nunca fui bom no desenho. Então tem muitas coisas que a gente desbloqueia, muitos dons que a gente desbloqueia, né? E quando eu falo dom, eu não falo às vezes de algo tão sobrenatural assim, não. Eu falo de algo assim, um dom de falar melhor, um dom de entender as pessoas melhor. Tudo bem? Um dom de entender as pessoas melhor. Ai, Bia, tem muita gente que fala assim pra mim, ai, Bia, eu só consegui ter mais empatia porque eu passei por isso, aquilo. Então, assim, as situações, elas podem te levar a lugares dentro de você que você nunca viu ninguém fazendo às vezes. Às vezes é um lugar único, que só você acessa, porque a sua realidade é única e você é único. Seu funcionamento é diferente. É surreal isso, mas a gente sabe que também às vezes é sofrido. Mas é surreal isso. Muito louco. Às vezes eu só sei falar desse jeito bonito. Muita gente fala que eu falo bonito, né? Vou partir dessa opinião. Então às vezes eu só falo assim bonito porque... Vou dar um exemplo pessoal mesmo, eu só explico as coisas, porque assim, gente, eu explico muita coisa aqui, eu aprofundo muito. Por quê? Porque quando eu vi os vídeos de outras pessoas pra me ajudar nessas situações, eu não entendia, parecia que não ressoava, entendeu? Aí depois que eu fui entender, não, o que aquela pessoa falou, aquela época lá, é isso que eu tô fazendo agora. Só que por que eu não entendia? Porque a pessoa falava numa linguagem que eu não entendia, entendeu? A pessoa dizia, foca em coisas positivas, para de focar na desgraça. Eu não conseguia fazer. Por que eu não consigo fazer? Aí foi quando eu passei a me aprofundar no autoconhecimento, entender um pouco mais da mente, como ela funciona, né? E eu passei a entender que não é só focar. Tudo bem que sim, é treino, realmente é treino. Você ser um cara, uma mulher mais positiva, é treino mesmo. Mas tem coisas que assim... só no autoconhecimento para você se entender o seu próprio funcionamento. Às vezes você tem um funcionamento totalmente diferente do meu. E isso se dá muito pela observação também. Então muita coisa eu passei a entender porque eu passei a me observar, de forma muito focada, e passei a observar os outros também na minha realidade, de forma muito focada. E isso passou a me dar muitas respostas. Foi quando também eu passei a realmente escutar muito também a minha intuição para seguir nesse caminho, né? De autodesenvolvimento pessoal. Então, tudo isso para dizer que tem caminhos que você vai abrir na sua própria vida somente por causa da sua própria experiência, somente por causa do seu próprio universo, né? Então, parabéns para você que tá nessa jornada. E tá nessa jornada não é tá tudo bonitinho, tá tudo bem. Tá nessa jornada
é estar cara a cara com você real. Por mais que você não goste. E aí depois de um tempo você vai ver, putz, não é que eu não me gostava, é que eu tava numa versão minha, que na verdade, não ressoava com aquilo que de fato eu queria ser nessa vida. Só que você também só descobre quem você quer ser nessa vida com autoconhecimento. E aí você passa a ter orgulho das suas versões anteriores. Você passa a não se olhar mais com um olhar de julgamento, passa a se olhar com um olhar de compaixão, e não só para você, mas passa a olhar assim para os outros também.